Pesquisa de opinião é confiável? Depende. Bora nessa? Vou te explicar isso agora. Muito está se falando sobre as pesquisas de opinião, principalmente por conta das últimas eleições. Afinal, como elas são feitas? São confiáveis ou não? Um comentário muito comum é: professor, eu nunca fui consultado em nenhuma pesquisa de opinião, por isso eu não acredito nela. Então, deixa eu te contar. Pesquisa de opinião, fazendo uma analogia bem simples, é como se fosse um exame de sangue. Você não precisa tirar muita quantidade de sangue para ter uma noção estatística de como está o seu sangue. Você vai pegar uma amostra do todo. E essa amostra, sim, dentro de uma margem de erro, é lógico, te dá uma noção estatística de como está o todo. Agora, por que não aumentam a quantidade de entrevistados? Então, se você tem carro com computador de bordo, o mais simples, aquele que mede, por exemplo, o consumo médio do seu carro, você já deve ter observado que depois de uma quantidade de dados coletados, ele não altera mais o consumo médio do seu carro. Por exemplo, depois de 1.500, 2.000 quilômetros rodados, o consumo médio registrado no computador de bordo do seu veículo, ele não altera mais. Você já reparou nisso? Isso acontece porque depois de uma quantidade de dados coletados, os novos dados não alteram mais a média. O mesmo vai acontecer com as pesquisas de opinião. Não adianta eles aumentarem a quantidade de dados coletados, ou seja, a quantidade de pessoas entrevistadas. A partir de um certo número, os novos dados coletados não alteram mais a média. Se você reparar, ao final de cada pesquisa, eles informam onde a pesquisa foi registrada. Ou seja, qualquer um que quiser consultar o método utilizado, quantas pessoas foram pesquisadas, em quais regiões elas foram pesquisadas, basta você ir atrás do registro dessa pesquisa. Por isso, é muito difícil um instituto de pesquisa sério manipular dados, ou vou falar melhor, inventar, mentir numa pesquisa. Além disso, as pessoas que entrevistam são pessoas verdadeiras, são pessoas físicas. Estamos falando de centenas de pessoas trabalhando nessas pesquisas. E não apenas uma, entende? Entre essas pessoas existem pessoas de todos os partidos políticos, de todas as religiões, times de futebol e ideologias. Tá, professor, mas por que nas últimas eleições os resultados eles saíram da margem de erro? Eles não ficaram nem dentro das margens de erro. Outra pergunta, teve pesquisa que colocou o candidato que ficou em segundo lugar ganhando no primeiro turno. Como é que isso então acontece? Última pergunta, por que tem candidato que briga com as pesquisas, que faz de tudo para desacreditarmos nas pesquisas? Então, logicamente que as pesquisas não são 100% confiáveis. Elas mostram uma tendência. Vou te dar alguns exemplos. Vamos supor que uma pesquisa tenha sido feita apenas nas capitais do país. E a região do interior já tem um movimento diferente das capitais. Dá para você entender que essa pesquisa, então, não vai mostrar, dentro inclusive de uma certa margem de erro, o que vai acontecer realmente. Ah, então os institutos de pesquisa devem ampliar as regiões de pesquisa, não necessariamente o número de pessoas pesquisadas. Exatamente. Se você reparar, as pesquisas são sempre criticadas por candidatos que estão perdendo as eleições. Repare isso.
Se o mesmo candidato, seja ele qual for, que está perdendo, passa a ganhar nas pesquisas, ele passa a defender as mesmas pesquisas. Porque direta ou indiretamente as pesquisas influenciam no voto ou na escolha da grande população. E por que então teve pesquisa que mostrou que o candidato que ficou no segundo colocado estava ganhando no primeiro turno? É um instituto sério e a pesquisa foi registrada. Isso é muito fácil de fazer. Basta você pesquisar nos locais onde aquele candidato tem um apoio maior. O mesmo acontece se você desenvolver uma pesquisa somente nas suas redes sociais ou nas pessoas próximas de você. Logicamente, você está dentro de uma bolha. Porém, essa bolha, com certeza, na maioria das vezes, não representa o todo. Se um candidato X fizer uma pesquisa em suas redes sociais, ele ganha com 90%. Se o outro candidato Y também fizer uma pesquisa dentro de sua bolha, apenas nas suas redes sociais ou dentro do seu meio, ele também vai ganhar com 90%. E é por isso que é muito mais confiável acreditar no instituto de pesquisa sério, com centenas de pessoas trabalhando em várias regiões do país para realizar essas pesquisas, do que numa pesquisa única de uma pessoa dentro apenas de sua bolha. Por último, professor, não dá mesmo para manipular os resultados mostrados por esses institutos? Sim, repito, da mesma forma que seu exame de sangue. Se você não respeitar o jejum, o seu exame de sangue vai dar completamente fora. Como que um candidato ou outro poderia explodir os institutos de pesquisa? Uai, basta um candidato qualquer orientar os seus seguidores mais fanáticos a, se caso participarem de alguma pesquisa, responderem o contrário do que realmente irão fazer, explodindo assim ou desacreditando os institutos de pesquisa. Legal? Um abraço, até a próxima!